Okay, hello, hello, hello. Hello. Very good. Hello. Deixa eu só testar aqui, tá certo, tá tudo certo. Então hoje nós vamos estudar a unidade 26, Unit 26. 26, ou Unit 26. E o título da lição é What are you doing tomorrow? Só pelo título aqui eu já pergunto para vocês, o que vocês entendem dessa, como vocês traduziriam essa frase, essa pergunta que está aparecendo aí no título da lição? Então, eu achei que era o que você está fazendo amanhã, mas uma coisa assim, mas foi estranho, né? Isso. Muito O que bem. você fará? Muito bom. Então, você traduzindo ao pé da letra, que é como você colocou agora, tá assim, ó. O que? What? What are you doing tomorrow? O que você está fazendo? E a palavrinha amanhã. Realmente, seria algo estranho, porque nós, em português, nós não falamos assim. O que você está fazendo amanhã? Né? A gente fala o que você vai fazer amanhã, né? O que você fará amanhã. Mas não o que você está fazendo amanhã. Essa estrutura aqui, ó, what are you doing? Nós já tivemos uma lição em que nós estudamos essa estrutura, não é? Que se referia ao quê? Present continuous. Present continuous. Então, present continuous é um tipo de tempo verbal em inglês que serve para expressar alguma coisa que está o quê? Acontecendo no momento. Acontecendo. E alguma coisa que está acontecendo, não importa qual seja o verbo, assim como acontecendo termina em NDO em português e happening termina em ING em inglês, a estrutura para construir o presente contínuo nós aprendemos por quê? É o verbo, é o pronome, né? E o verbo no gerúndio, que é esse ING, para expressar que alguma coisa está acontecendo. Então, por exemplo, eu poderia perguntar em inglês, o que você está fazendo? What are you doing? Só até aqui, ó. O que você está fazendo? What are you doing? E aí nós estamos aprendendo, nós estamos estudando o present continuous, estamos fazendo uma pergunta ou afirmando, né? I am doing my homework. Eu estou fazendo meu trabalho de casa. Eu estou me referindo a presente contínuo, alguma coisa que está acontecendo. Nessa lição, na unidade 26, o que a gente começa a aprender? E essa mesma estrutura onde nós temos o verbo to be, né? O verbo to be, mais o pronome, e mais um verbo no gerúndio, que é o no ing, ou seja, algo que até agora a gente aprendeu que seria aplicado para expressar uma ação continuada, né? Para expressar alguma coisa que está acontecendo. Agora a gente aprende que serve também para expressar futuro. Para expressar futuro. Então, nós não estudamos isso ainda, mas um jeito que você vai perceber em inglês de expressar o futuro é usando a palavrinha will. Will é W-I-L-L. Will, antes do verbo, serve para poder colocar o verbo no futuro. Mas aqui na lição 26 nós vamos aprender um modo de expressar o futuro. E como que se expressa o futuro dessa maneira aqui, ó? Você utiliza a estrutura do presente contínuo, mais uma palavrinha aqui no final, ó, que vai deixar claro que essa pergunta é referente ao futuro. Então, se eu falar amanhã, tomorrow, é futuro. Se eu falar next week, semana que vem, é futuro. Se eu falar depois de amanhã, the day after tomorrow, é futuro. Mês que vem, next month, next year, e aí vai. Não é? Então, a gente, se você ver em inglês uma estrutura do que você já aprendeu, algo semelhante ou idêntico ao presente contínuo, né? Mas em seguida você vê uma palavra que está expressando, que está deixando claro que essa pergunta ou essa afirmação se refere ao futuro, então você percebe que é assim que se fala em inglês. O que você vai fazer amanhã. Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui, ó, o que você vai fazer amanhã, é o jeito que nós falaríamos em português. O que você vai fazer amanhã? Em inglês, what are you doing tomorrow? Você vai perceber que, mesmo em português, a gente não fala, não costuma falar assim. E aí, o que você está fazendo amanhã? Seria uma frase estranha para nós em português, a gente não costuma falar assim. Mas às vezes na gíria ou no jeito informal de falar, a gente fala de um jeito semelhante a esse aqui também. Eu gosto de comparar com o português para a gente ter
para você conseguir assimilar melhor e não achar mais tão estranho o modo como está sendo criada a estrutura em inglês. Né? A gente poderia falar inglês assim, numa gíria, né? Uma conversa assim. E aí, tá fazendo o que amanhã? Você percebeu que já não ficou tão estranho? Oh, e aí, cara, tá fazendo o que amanhã? Já não ficou tão estranho. E tá igualzinho o que eles estão fazendo aí. Ó. Tá fazendo o que amanhã? Então, a gente costuma usar num jeito informal de se falar, a gente também costuma usar essa estrutura. E a gente costuma usar não o presente contínuo, mas o presente simples para expressar o futuro. Isso não pode fazer em inglês nunca, jamais. Mas a gente costuma usar o presente simples para expressar o futuro. Por exemplo, é comum a gente perguntar um para o outro assim, ó, amanhã você trabalha? Você percebe que em português essa pergunta, se alguém fosse estudar o português ia achar estranho? Porque você falou, a pergunta foi, ó, amanhã você trabalha? Mas você trabalha está no presente simples. Eu deveria perguntar, amanhã você vai trabalhar? Amanhã você trabalhará? Não é? Deveria ser assim. Mas a gente fala, amanhã você trabalha? E aí a resposta, sim, amanhã eu trabalho. Pra gente está certo, não tá? Tá correta. Mas eu tô misturando o presente com o futuro. Percebeu só? Eu tô misturando o presente simples com o futuro. Então, esse modo que a gente acha estranho quando a gente vê em inglês são particularidades de cada idioma que português também tem, como eu acabei de provar para vocês. Né? Então, o que a gente tem que acostumar em inglês é isso. Se você perceber alguém falando assim, e aí, você está trabalhando amanhã? Você já percebe, não, em inglês é assim que se fala. Nunca? Você trabalha amanhã? Não, em inglês não se fala assim. Se você falar assim, tá errado, tá horrível. Você pode usar, e deve, para expressar o futuro, a mesma estrutura do presente contínuo, do tipo, você está trabalhando amanhã? É como se fosse assim. Né? Se alguém pedir para você, traduza a frase, what are you doing tomorrow? O correto é você traduzir. O que... Até aqui, what are you doing tomorrow? Né? É o que você vai fazer amanhã. Esse seria o equivalente ao português não traduzido ao pé da letra. O que você vai fazer amanhã? Então, se alguém vai perguntar, e aí, o que você vai fazer alguma coisa hoje à noite? O que você vai fazer hoje à noite? What are you doing tonight? Entendeu? What are you doing today? O que você vai fazer hoje? Está se referindo ao futuro. Então, esse é o jeito que a gente tem que aprender a estruturar. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo que nós temos no bloquinho A. Né? Part A. What do we have here? Vou falar aqui em inglês agora. Ó. We have two people playing tennis. Então, se você olhar para essa estrutura aqui, para essa imagem que você está vendo aqui, você automaticamente gostaria de criar já teria a tendência a criar uma frase no presente contínuo. O que está acontecendo nesse quadrinho? Duas pessoas. Eles estão jogando tênis. Então, vamos ver a frase que tem aqui embaixo. Ó. Leiam, por favor. They are playing tennis now. Very good. Então, o que está escrito? Eles estão jogando tênis. Essa é a frase. E existe um parênteses só para poder representar um parênteses, né? Apenas para mostrar que o tempo é agora. O que você está vendo nessa figura é o que está acontecendo agora. Então, que tipo de tempo verbal é esse aqui? Que tipo de estrutura é essa? É futuro? They are playing tennis. Não. Não. Present continuous. Present continuous. Very good, very good. Exatamente. É aquilo que a gente estudou. Então, se você vê a frase they are playing tennis e você olha para a frase, você fala, ok, eles estão jogando tênis. Presente contínuo igual ao português. Ok? Isso nós já aprendemos. Agora vamos para o segundo caso aqui. Ó. Vamos pegar a informação. Ó. Olha a frase que o rapaz falou. Ó. I am playing tennis tomorrow. Então, leia o inglês, por favor. I am playing tennis tomorrow. O que significa isso? Eu jogarei tênis amanhã. Muito bem. Muito bem. Você já pôs no futuro direto. Eu jogarei tênis amanhã. Ou, se a gente fosse a portuguesar a palavra, chegar e falar assim, não, em português a gente poderia falar, amanhã eu jogo tênis. Eu jogo tênis amanhã. Então vamos entender aqui o que esse quadrinho está se referindo ao futuro, está usando a estrutura do present perfect, I am playing. Ou do present perfect, não, desculpa. Está usando a estrutura do present continuous, I am playing, verbo to be, mas o verbo no gerúndio. Mas tem a palavrinha tomorrow, que já te deixa entender que ele está se referindo ao futuro. Então eu vou jogar tênis amanhã. Eu jogarei tênis amanhã. E eu jogo tênis amanhã. Em inglês você fala assim, ó. I am playing tennis tomorrow. Aí você vê a agenda dele, é o que está escrito, ó. Monday, 2:30,
Tênis. Então tem uma agenda. Segunda-feira, às 2h30, tênis. E olha o quadrinho que tá falando aqui no canto, ó. Tá escrito aqui, leia, por favor. Today is Sunday. Very good. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo, ele está olhando na agenda, tá escrito Monday. Então ele tá vendo a agenda de que dia? Segunda-feira. Segunda-feira, se hoje é domingo, segunda-feira é amanhã. Então ele acabou de confirmar. Amanhã eu jogo tênis. Amanhã eu jogarei tênis. Em inglês, para se referir ao futuro, present continuous. A mesma estrutura do present continuous, mas não é present continuous. Isso aqui é um tipo de... Então ele já disse, I am playing tennis tomorrow. E agora a narração aqui, leiam, por favor. He is playing tennis tomorrow. O que significa? Ele vai jogar, ele joga tênis amanhã. Muito bem. Ele joga tênis amanhã, ou ele vai jogar tênis amanhã, ou jogará tênis amanhã. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? No doubts? No doubts. Let's keep going. Segunda parte, então, que nós temos, ó. Quero que vocês leiam, por favor. We use an, is, are, plus, ing, present continuous, for something happening now. Very good. Translate, please. Nós usamos am, is, are, mais ing, presente contínuo, para algo que está acontecendo agora. Exatamente. Isso nós já aprendemos, então só para poder revisar. Leiam essa primeira frase aqui. Where are Sue and Caroline? Tradução? Onde Sue e Carol estão? Onde estão Sue e Caroline? Isso. Caroline. Resposta? They're playing tennis in the park. O que significa? Elas estão jogando tênis no parque. Okay. Isso nós já estudamos, né? Onde elas estão? Estão jogando tênis no parque. Então, algo que está acontecendo, present continuous. Mas essa frase aqui, ó. Please be quiet. I'm working. Okay. Refere a que tempo em inglês? Presente. Presente? Presente contínuo. Isso. Presente contínuo. Alguma coisa está acontecendo. O quê? Eu estou trabalhando. Então, present continuous. Por favor, fique quieto. Eu estou trabalhando. Please be quiet. I am working. Ok, isso nós já estudamos. Aqui foi apenas uma revisão, só para lembrar. Mas agora tem uma segunda explicação aqui, para a mesma estrutura. Vamos ler. Leiam, por favor. We also use am, is, are, plus, ing, for future, tomorrow, next week, etc. Very good. O que significa? Nós também usamos am, is, are, mais ing para o futuro. Amanhã, próxima semana. Muito bem, é isso aí. Ó, soletra isso aqui para mim, ó. Soletra aqui para mim a estruturinha do gerúndio, que está escrito aqui, em inglês. ING. ING. Ok? Let's remember the spelling. Okay? Letra I em inglês é I. A gente confunde I, I, E. Normal. Mas aí eu corrijo. ING. Em inglês, que equivale ao NDO em português. Então aqui a mesma explicação. Aquilo que eu já falei. A estrutura do present continuous, que é o verbo to be mais o ing, também é usado para futuro. É isso que está falando aí. Vamos, por exemplo, então. Andrew is playing tennis tomorrow. Então, nesse caso, é presente contínuo ou futuro? Futuro. Futuro. Então, a sua mente vai ter que acostumar a ler, ó. Andrew is playing tennis. Então, está traduzindo. Andrew está jogando tênis. E não é presente contínuo. Essa coisa não está acontecendo. É uma coisa que se refere ao que ainda vai acontecer no futuro. Então, como é que traduz? Andrew is playing tennis tomorrow.
Andrew jogará pro tênis amanhã. Amanhã. Isso. Ou Andrew joga tênis amanhã. Certo? Próxima frase. I'm not working next week. Se refere ao present continuous or future? Future. Future. O que significa I am not working next week? Eu não trabalho semana que vem. Próxima semana. Eu não trabalho. Né? Eu não posso traduzir, eu não estou trabalhando semana que vem. Não é? A gente não fala assim em português. Mas fala no trabalho semana que vem, eu não vou trabalhar semana que vem, não trabalharei semana que vem. Tudo bem aí? Yes. Principalmente, a gente tem que acostumar com o tipo de estrutura. Você começa a ver alguém perguntando, alguém conversando, e aí você vê o presente contínuo se referindo ao futuro e acha normal, porque você fala, não, eu já percebi que é assim que fala inglês. Você viu uma vez, duas, três, quatro, deixa de ser estranho e passa a ser normal. É questão do costume com o idioma mesmo, aí funciona bem. Tá bom? Ok, vamos lá para a parte B então. O que nós temos aqui? Ó? Part B. Vou pedir para vocês lerem em inglês a primeira frase aqui da explicação. I am doing something tomorrow. I have arranged to do it. I have a plan to do it. Ok, agora traduzam, por favor. Eu farei alguma coisa amanhã. Isso. Eu tenho arranjado Isso. fazer isso. Eu tenho um plano de fazer isso, para fazer isso. Exatamente. Então, o que você percebe? Quando alguém usa esse tipo de estrutura, I'm doing something tomorrow, ou seja, eu farei alguma coisa amanhã, eu vou fazer alguma coisa amanhã, ele colocou o sinalzinho de igual, certo ou não? Quando ele coloca esse sinal, ele vai dar uma explicação mesmo em inglês. Mesmo em inglês. E aí ele colocou aqui, ó, I have arranged to do it. Arranged, que significa? Ele se organizou. To arrange something é organizar, estabelecer alguma coisa para fazer. É organizar alguma coisa. Por exemplo, organizar uma festa. É to arrange. Então, eu estou fazendo uma coisa amanhã. Eu organizei para fazer isso. Eu planejei fazer isso. Ou eu tenho um plano para fazer isso. Então, aí está mostrando um sentido de quando que se usa. Por exemplo, mas eu tenho alguma situação em que eu vou usar um futuro diferente desse. O que você tem que fixar em mente agora? É que quando você estiver usando a estrutura do present continuous para se referir ao futuro, você tem que ter isso em mente. Alguma coisa que você planeja. Puxa, amanhã não é uma coisa que... Você poderia falar assim, será que tem certeza que vai acontecer, que não vai? Está nos seus planos. Então, se você vai se referir ao futuro, e é uma coisa que tem um plano para acontecer, que espera-se que aquilo aconteça, então, você vai usar o futuro nessa estrutura que a gente está aprendendo agora. A mesma estrutura utilizada para o present continuous, ok? Ok. Então vamos lá. Essa frase. Alice is going to the dentist on Friday. Translate, please. Alice vai ao dentista sexta-feira. Muito bem. Na sexta-feira. Sexta-feira. Não é só sexta, não? It's the same as... She has appointment to see the dentist. Translate. Ela tem um compromisso. Ela tem um compromisso para ver o dentista. Isso, ela tem um compromisso, ela tem um horário marcado, é assim que fala em inglês, appointment. Certo? Então, quer dizer, quando você traduz Alice is going to the dentist on Friday, ou seja, is going to, você vai traduzir, ela está indo para o dentista amanhã? Não, ela vai. Ela vai para o dentista amanhã, ela irá para o dentista amanhã. É algo que está no plano. Por quê? Porque ela tem um horário marcado, ela tem um compromisso agendado, né, para ver o dentista. Então você percebeu aí a relação e o tipo de futuro que você vai usar. Né? Próxima. We are having a party next week. Isso. Party. We're having a party next week. Next weekend. Okay? We're having a party next weekend. Read again, please.
Nós. Read again. De novo? Yes. We're having a party next weekend. Very good. Translation? Nós teremos uma festa na próxima final de semana. Final de Tudo semana. bem. Próximo final de semana. Próximo. Very good. Essa daqui agora. Are you meeting Bill this evening? O que significa? Você encontrou o Bill? Você encontrará o Bill essa noite? Porque Isso. À noite? Exatamente. Essa noite, hoje à noite, você poderia dizer. Né? Are you meeting Bill? Quer dizer, você vai se encontrar com o Bill essa noite? Você vai ver o Bill essa noite? Né? Então, futuro, e a gente está usando are you meeting? Ou seja, a estrutura do present continuous. Próximo. What are you doing tomorrow evening? Translation? O que você vai fazer amanhã à noite? Very good. Last one. I'm not going out tonight. I'm staying at home. Muito bem. Translation. Eu não vou sair essa noite. Eu estou ficando em casa. Eu ficarei em casa. Isso, foi muito bom. Então você percebeu que para poder expressar uma frase, né? Mas na verdade são duas frases, duas expressões. E as duas se referindo ao futuro e as duas aparecendo na estrutura do present continuous. Então para falar, eu não vou sair hoje à noite, eu vou ficar em casa. Eu não sairei hoje à noite, eu ficarei em casa. Em inglês, I'm not going out tonight. I am staying at home. Né? E se você fosse perguntar o que você vai fazer, se você fosse perguntar em inglês assim, você vai sair essa noite? Como é que pergunta? Are you going to out tonight? Very good, é assim mesmo. Então, por exemplo, poderia ter a pergunta primeiro: Are you going out tonight? Resposta: No, I'm not going out tonight. I'm staying at home. Percebeu? Agora numa conversa, para ficar mais natural, poderia perguntar: Are you going out tonight? No, I'm not going out tonight. I'm staying at home. Certo? Yes. A pergunta e as respostas se referindo ao futuro. Perfeito? Perfect. Aí tem aqui, ó. You can also read, please. You read, please. You can also say, I'm going to something. I'm going to do something. Presta bem atenção nessa aqui, porque vai ser a próxima. É a próxima já, 27? É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Essa aqui é 26, né? Então, a próxima lição nós vamos aprender esse modo de expressar o futuro. I'm going to do something. Então, vamos fixar claro nessa lição, que é a mais importante, a 26. Agora nós estamos usando a estrutura do present continuous, ou seja, nós estamos pegando o verbo to be mais um verbo no gerúndio para expressar o futuro. Expressar o futuro. Are you meeting Bill this evening? Verbo to be mais o verbo no gerúndio para expressar o futuro. Mas existe outro jeito de expressar o futuro, que nós vamos aprender na lição 27. E está mostrando aqui, ó. É você usar I'm going to e depois pôr o verbo. Eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, porque nós vamos ter uma lição inteira para estudar. Mas eu quero deixar claro para vocês que isso que nós estamos estudando na lição 26 é um dos modos de expressar o futuro. Mas não é o único. Você pode ter outras maneiras de expressar o futuro. Por exemplo, I am going to. Por exemplo, se eu quisesse falar em inglês assim, ó. Aqui ele está falando assim, ó. Andrew is playing tennis tomorrow. É futuro, certo ou não? Eu poderia falar Andrew is going to play tennis tomorrow. Aí eu ia colocar o going to para tudo. Para tudo quanto é futuro, eu ponho o going to. É um jeito de expressar o futuro que nós vamos aprender na unidade 27. Mas agora, não vamos confundir. É importante fixar bem essa lição para não misturá-la com a 27. São muito parecidas, mas são dois modos diferentes de expressar o futuro.
Depois nós vamos nos preocupar com isso. Mas fixando aqui de novo, nós estamos aprendendo a expressar o futuro, utilizando a mesma estrutura do present continuous, ok? Ok. Brother, Letter C. Read, please. Repeat. Read, please. You can read the sentence, please. Ah, não, eu achei que o Rafael ia falar uma coisa. Rafa, quer falar? Você só chamou? Pode só um falar, não ouvi, comentário Rafa. Acho que às vezes está cortando aqui. é só um comentário do I am going to. Isso. E na escola eles passaram, não tá aprendendo futuro, eles passou esse modo e também utiliza o will, se não me engano. Isso, muito bem. Então vai ter isso aí para as lições da frente, é isso mesmo. Ó, só de você falar isso já é legal que você teve uma compreensão muito boa. Quer dizer, você já aprendeu, você já ouviu o modo de expressar o futuro going to e já ouviu o modo de expressar o futuro usando a palavrinha will antes do verbo, que significa que o verbo vai estar no futuro. Então, se você já conhecer essas duas, agora você está conhecendo uma terceira. E o que é essa terceira? Você pega a estrutura do present continuous e coloca uma palavrinha no final que vai se referir a algo no futuro e pronto. A frase está pronta, está estruturada para o futuro. Muito bom. Então vamos lá. Read, please. Do not use the present simple. I stay, do you go, etc. for plans and arrangements. Arrangements, very good. Então, coisas que são agendadas ou coisas que são planejadas, não use o quê? Está falando? Present simple. É o que eu acabei de falar que a gente usa em português, certo? Eu não disse que quando a gente quer expressar uma coisa em português, por exemplo, e aí, o que você vai fazer essa noite? Aí a gente fala, não, essa noite eu estou em casa. A gente faz isso em português. Em inglês, não pode. Em inglês eu tenho que usar qual a estrutura? Do present? Continuous. Continuous. Então vamos ler. I'm staying at home this evening. Como que eu não posso falar essa frase? I not stay. I stay. I stay. Se você falar I stay at home this evening, igual a gente fala em português, está falando inglês errado. Errado, confuso, não vai ter lógica. Então não pode fazer como a gente faz em português nesse caso. Não pode traduzir ao pé da letra. Se eu quero usar um tempo futuro em inglês, um dos modos é a estrutura do present continuous. Então eu não vou ler mais, eu não costumo ler essa parte aqui, parênteses, não é assim que se fala. Eu costumo passar para vocês como se fala. Como não se fala, não nos interessa. Então, só nesse caso, como existe em português, eu estou dando uma ênfase. Mas, I am staying at home this evening, se refere ao futuro. Eu estarei em casa hoje à noite. Eu ficarei em casa. Eu vou ficar em casa essa noite. Próxima frase. Are you going out tonight? Tonight? Muito bem. Uma pergunta. O que significa? Você vai sair? Você sairá essa noite? Muito bem. Mesma coisa aqui, ó. Não pode falar do you go. Do you go out tonight? Está totalmente errado. Não pode. Não é futuro. Se você colocar do you go, não é futuro. É presente. Então, não usem. Para expressar futuro em inglês, estrutura do present continuous. Mais uma vez. Próxima frase. And isn't coming to party next week. O que significa? And não virá a festa essa semana. Na próxima semana. Na próxima semana, é isso aí. Muito bem. Então eu não posso falar and doesn't come to the party next week. Se você falar doesn't, se você usar doesn't, usar do, está se referindo ao presente, não é futuro. Então não pode. Estrutura do present continuous. Agora tem o but, aqui ó. But, read please. But we use the present simple for timetables. Como? Timetables. Timetables, programs, trains, bus, etc. O que está falando aí?
Mas nós usamos o presente simples para... como é que é isso aí mesmo? Peraí, eu tô vendo aqui. Timetable. Achou aí no dicionário? Eu acho que é agenda, não é? Isso. Usamos presente simples para agenda? horário. Isso. Oxe, horários. Tabela de horários. Tabela de horários, é verdade. Ó, se você for pegar a palavrinha table em inglês, é mesa, não é? É. Mas table também pode ser tabela. Então você tá perguntando, como que é tabela em inglês? Table. É a mesma palavrinha de mesa. E aí, quando você estudou assim, você começou a enriquecer o seu vocabulário. Então, timetable, tabela de horário. Tudo bem? Ok. Então, olha lá o que está escrito. Nós podemos nos referir à tabela de horário, programas, horário de trem, de ônibus, utilizando o quê? O present simple. Present simple. Então, vamos ler essa primeira frase aqui, ó. Read, please. The train arrives at 7:30. 7:30. O que significa? O trem chega às 7:30. Agora vamos entender uma coisa aqui nessa frase que vai ser interessante. Nós não podemos usar igual ao português, ou seja, usar algo no presente simples, que é o que a gente faz em português, para se referir ao futuro. Em inglês não pode. Só que aí está escrito, existe uma exceção. Você pode usar o present simple se você estiver falando sobre horário, sobre programações, trem, ônibus, horário de ônibus, esse tipo de coisa. Então, para eu falar o trem, em português nós falamos assim, ó. Que horas que o trem chega? Olha só, o trem chega, presente simples. Ninguém costuma falar que horas o trem chegará, que horas o trem vai chegar. Geralmente a gente fala que horas o trem chega. Em inglês, pode, se a gente vai referindo ao horário. Então, o trem chega às 7h30. Em inglês, the train arrives at 7:30. Isso não é muito difícil porque é parecido, igual ao português. Não tem problema. O outro exemplo, read please. What time does the film finish? O que significa? Que hora o filme termina? Percebe? Se você for falar que horas o filme termina, o filme não acabou ainda. Então eu estou referindo ao futuro. Mas aí eu estou usando o present simple e não present continuous. Eu não falei what time is the film finishing? Não. Eu perguntei what time does the film finish? Ou seja, em inglês eu estou usando o quê? Que tipo de tempo? Present simple. Mas aqui em cima está falando que não pode usar o present simple para o futuro, certo? É verdade. E aqui está falando que pode, por quê? Porque tem exceções. Quais são? Tabela de horários, programação, trem, hora de busão. ônibus. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, puxa vida, agora eu vou ter que saber quando for uma tabela de horário, posso ou não posso. Não precisa se prender à regrinha. Nossa, eu vou ter que lembrar se isso se refere a uma programação ou não, na hora de aplicar o futuro, para tomar o cuidado de usar a estrutura do present continuous. Nada disso. Não precisa. É só você se acostumar com o modo como se fala em inglês, mas isso aqui serve como informação. Nós percebemos que nós podemos usar o present simple, sim, em inglês, para se referir ao futuro, se isso se refere a horários. Você percebe que os dois casos aqui se referem a horário. 7h30 é um horário que o trem chega, e a pergunta sobre que horas o filme acaba é o horário que o filme acaba. Tudo bem? Yes, ok. Easy. A última parte aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fechar em 2 minutos. Compare. Significa? Compare. Então vamos lá. Leon, please. Read, please. Present continuous, usually for people. Então, presente contínuo, Usado por pessoas. normalmente por pessoas. Isso, normalmente para pessoas. É isso aí. Então vamos lá. Primeira frase. I am going to a concert tomorrow. Muito bem. E a pessoa, isso é você. Eu estou indo para o quê? Para um concerto amanhã. Tá bom. Ou eu vou para o concerto amanhã, não é certo? Em português a gente fala assim, eu irei para o concerto amanhã. Nós estamos falando de futuro, utilizando a estrutura do present continuous, certo? Certo. Próxima frase. What time are you leaving? Significa? Que hora você vai deixar, vai partir? Sei lá. Isso. Leave é tipo ir embora.
Então você pode falar que horas você vai embora. Que horas você irá embora? Em inglês, what time are you leaving? Certo? Que horas você vai? Tudo bem? Ok. Então isso aqui, ó, esse primeiro quadrinho é o que a gente viu a lição inteira. Agora no segundo quadrinho, o que a gente viu só no finalzinho aqui, ó. Read, please. Present simple. Present simple. Timetables, programs, etc. Present simples, tabela de horários, programas, etc. Muito bem, hein? É para esses casos que nós podemos usar o present simple. Primeira frase. The concert starts at 7:30. O que significa? O concerto começa às 7h30. Muito bem, eu começará às 7h30. Então, tanto faz, você fala começa às 7h30. Está se referindo ao futuro, mas é horário. Próximo. What time does your train leave? O que significa? Que hora o seu trem sai? Very good. É isso aí. Ficou claro? Ficou claro, brother? Muito bem. Talvez para vocês fixarem melhor, se cair aqui eu faço uma segunda explicação. Agora a gente pode até tirar um tempo